estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Gabriel Souza, sou professor da disciplina de História. Essa aula é para o 9º ano, anos finais do ensino fundamental. Hoje, vamos aprender sobre a reforma trabalhista na Era Vargas. E aí, preparados para embarcar nessa história? Mas, antes de começar, vou passar algumas informações para vocês, alunos e professores, se organizarem. Nessa aula, vamos trabalhar a habilidade, identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural no Brasil, em diferentes escalas, nacional, regional, cidade, comunidade, problematizando a manipulação de populações marginalizadas e suas expressões como símbolos da cultura nacional, negros, samba, futebol, carnaval. E o objetivo dessa aula é compreender os direitos trabalhistas na Era Vargas e a nova reforma trabalhista. Tá vendo esse QR Code na sua TV? Aponte seu celular e participe da lista de presença. A sua interação é muito importante. Essa aula será dividida por tópicos, com a finalidade de compartilhar um conteúdo mais detalhado para você. Vamos começar com a Revolução de 1930, a chegada de Vargas ao poder. As condições ruins de trabalho e a inflação dificultavam a manutenção da qualidade de vidas das camadas médias, além dos incentivos excessivos do governo à agricultura, que desagradava as indústrias. O governo também estava insatisfeito com a alternância de poder nas mãos de São Paulo e Minas Gerais, também conhecida como a política do café com leite. O presidente nesse momento era Washington Luiz, indicado pelas oligarquias paulistas. Após seu mandato, ele indica Júlio Prestes, também paulista, como seu sucessor à presidência da República. O problema é que Antônio Carlos, governador de Minas Gerais, teoricamente deveria ter sido indicado, o que gera a quebra do café com leite. Política do café com leite é uma expressão utilizada para caracterizar um procedimento político tipo de um período da história do Brasil, denominado de República Oligárquica, entre 1898 e 1930. Esse procedimento consistia na alternância no cargo de presidente da República entre as oligarquias dos dois estados mais poderosos da época, o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. A oligarquia mineira rompe com a paulista e se junta a políticos do Rio Grande do Sul e da Paraíba, formando a Aliança Liberal, com seu candidato Getúlio Vargas. Tinha como vice o paraibano João Pessoa. As propostas de Vargas são basicamente as soluções para os problemas reivindicados pelos setores insatisfeitos. São eles: os votos secretos, o incentivo à indústria nacional, a solução para algumas das reivindicações dos operários, a lei trabalhista como férias e regulamentação do trabalho feminino e infantil, anistia irrestrita, atrai os tenentes, maior autonomia para os estados. A vitória na eleição foi de Júlio Prestes. Elas foram extremamente fraudulentas de ambos os lados. Inesperadamente, em 26 de julho de 1930, João Pessoa é assassinado na Paraíba, causando grande comoção popular. O crime não tinha nenhum cunho político, mas foi usado como tal. Tirando proveito dessa situação, Vargas e seus apoiadores partem para o Rio de Janeiro para tomar o governo. Movimentos revolucionários das Forças Armadas começam a acontecer em todo o Brasil, antes que Vargas pudesse chegar vindo do Paraná. Uma junta militar no Rio de Janeiro depõe Washington Luiz e entrega o poder a ele, com medo de que ocorresse uma guerra civil. O povo foi mantido fora do poder, mesmo Vargas não sendo candidato das oligarquias principais. As decisões políticas continuavam nas mãos da elite. A Revolução de 1930, portanto, não significou a chegada do povo ao poder, nem mudanças radicais nas estruturas sociais do país. Tem início a Era Vargas. Getúlio Vargas fica no poder por 15 anos consecutivos. Pode-se dividir a Era Vargas entre 3 momentos principais. São eles: 1930 a 1934, chefe do governo provisório; 1934 a 1937, presidente eleito por voto indireto; e 1937 a 1945, ditador, que é o Estado Novo. O primeiro governo de Vargas foi o provisório, que durou de 1930 a 1934.
fortalecimento do Estado e de si mesmo. Foi a centralização da tomada de decisões, demissão dos governadores dos estados e nomeação de homens de confiança, exceto em Minas Gerais. O enfraquecimento político das oligarquias em questões sociais. As oligarquias permaneceram influentes em alguns locais até hoje. Para os reformistas que apoiaram Vargas, a oligarquia fez com que faltasse poder público e sobrasse poder privado. Por isso, apoiaram a centralização do poder e queriam um governo provisório longo para fazer reformas, enfraquecer os coronéis e eliminar as oligarquias da cena política. Futuramente, Vargas também institui concursos para definir os funcionários públicos por mérito e não por favoritismo, nepotismo ou influência típicos das oligarquias. Os militares ganham muita força política no governo de Vargas, sendo nomeados interventores em alguns estados. As oligarquias estavam extremamente insatisfeitas com a mudança que Vargas estava promovendo no cenário político nacional, pois perdiam progressivamente poder político com a nomeação de interventores e sim a sua representação no governo federal. A Constituição de 1934 defendia o Brasil como uma república federativa, sistema presidencialista com mandatos de 4 anos, sem direito à reeleição, separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. A realização de eleições diretas. Código Eleitoral de 1932. Voto secreto, importante para o enfraquecimento das oligarquias. Voto feminino, menos analfabeto, criação da justiça eleitoral. A legislação trabalhista, salário mínimo, a regulamentação do trabalho feminino e infantil, férias remuneradas e descanso semanal. O ensino primário gratuito é obrigatório. Especificamente, a próxima eleição seria por voto indireto. O presidente eleito pela Assembleia foi Getúlio Vargas no dia seguinte. O Estado Novo foi durante 1937 a 1945. Em 1937, Getúlio Vargas outorgou a nova Constituição brasileira, que ficou conhecida como Polaca, pois teve como referência a Constituição autoritária da Polônia de 1935, além de influências dos regimes totalitários fascistas europeus, que estão entre Portugal, Itália e Alemanha. Essa nova Constituição transformou o Brasil no que chamou de Estado Novo, concede ao presidente o direito de impor leis ao país, nomear interventores nos estados da União, com o fechamento das assembleias e câmaras municipais, ordenar a invasão de domicílios e a prisão de pessoas, censurar os meios de comunicação, extinguir os partidos políticos. As eleições foram suspensas, as greves proibidas e os sindicatos controlados pelo governo. O nome República Velha foi adotado também nesse momento para contrastar de forma pejorativa com o Estado Novo de Vargas. O objetivo do golpe era a criação de um Estado forte, que fosse capaz de promover modernização, sem alterar de forma significativa as estruturas sociais e de poder vigentes. Cada vez mais, Vargas procura centralizar o poder e a tomada de decisões em suas mãos, não nas mãos do Estado ou de algum grupo político. Agora vamos falar sobre o golpe integralista de dezembro de 1937. Getúlio Vargas decretou a extinção de todos os partidos políticos, inclusive a Ação Integralista Brasileira, que o apoiou no golpe. Além disso, proibiu os de portarem arma. A Ação Integralista Brasileira foi uma organização política criada em 1932 por Plínio Salgado e foi o primeiro partido de massas do Brasil. Os integralistas começaram a conspirar contra Vargas e tentar matá-lo. Após esse episódio, o governo começou a perseguir seus opositores, fossem eles comunistas, integralistas ou liberais, punindo-o muitas vezes com a morte. O trabalho é uma questão importante para a nossa vida em sociedade. Existiu no governo uma política de massas e trabalhismo, buscando a legitimação e o apoio da sociedade, principalmente das camadas mais populares, por meio do uso de meios de comunicação em massa. Contexto de crítica ao liberalismo, reforçando a necessidade de um Estado forte que trabalhasse o progresso dentro de uma ordem. Em 1935, a criação da Hora do Brasil. Especificamente nesse momento,
a rádio tinha um alcance muito grande de público. Vargas subsidia a venda de rádios para que fosse possível ouvi-lo praticamente em todo lugar do Brasil. Ele criou também os símbolos nacionais, incentivo ao nacionalismo. A educação e saúde, o combate ao analfabetismo, criação do Ministério da Educação e Saúde. O governo montou um sistema de saúde pública, investindo na saúde das gestantes, crianças e combate de doenças endêmicas, como malária, febre amarela, lepra, entre outras. A criação da Previdência Social oferece seguro para os trabalhadores em caso de doença, invalidez, maternidade, morte, acidente de trabalho, por exemplo. A instituição de um sistema público de educação básica, escola gratuita, laica e universal. Tem nisso também a fundação mais sistemática do Sistema Universitário Federal Brasileiro. A criação do SENAI para a formação de jovens operários, SENACs e Escola para a formação de professores. Concedia benefícios reais aos trabalhadores, com o objetivo de despertar sentimento de gratidão com a ajuda da propaganda. O governo vinculou a imagem de Vargas com o pai dos pobres e pai dos trabalhadores. Ele também criou o feriado do Dia do Trabalho, dia 1º de maio, e fazia várias cerimônias para anunciar os novos direitos trabalhistas. Com isso, beneficiar a sua imagem. Consolidou as leis do trabalho, amplia a legislação trabalhista e regulamenta a atividade sindical. Cria também a Justiça do Trabalho para garantir aos patrões que cumprisse a CLT. A inspiração fascista, a proibição de greves, defendia o sindicato como órgão consultivo e de colaboração com o poder público. Tornava os sindicatos vinculados ao Ministério do Trabalho e só permitia um sindicato por profissão. Também foi criado o imposto sindical. E uma parte dele foi frequentemente utilizada como verba para o Ministério. A primeira carteira de trabalho do Brasil foi a de Getúlio Vargas. Mudança na visão que se dava ao trabalho e ao trabalhador, para diminuir a herança da escravidão e valorizar o trabalho como fonte de dignidade e de mérito. O governo Vargas se impôs também através da propaganda de massa, criando o Departamento de Imprensa e Propaganda, subordinado diretamente ao presidente e responsável pela censura e por todo tipo de propaganda oficial do governo. O fim do Estado Novo e do querismo. A luta na Segunda Guerra estimulou a contestação da ditadura internamente no Brasil. Afinal, o Brasil lutava contra regimes autoritários e, ao mesmo tempo, era um. A sociedade brasileira passa a questionar essa incoerência de governo e a exigir a redemocratização. Em 1945, Vargas antecipa a oposição e anuncia eleições presidenciais, libera os partidos políticos e a imprensa, anistia os presos políticos. O DIP também foi extinto nesse mesmo ano. Nos meses seguintes, a oposição aumentou seus ataques a Vargas no meio de comunicação, temendo que ele realizasse alguma manobra política para permanecer no poder. Em resposta, surgiu um movimento apoiador de Vargas, chamado de querismo, composto principalmente por trabalhadores que temiam perder seus direitos adquiridos. Eles associavam seus direitos à pessoa do presidente, mas eles perceberam que para manter os direitos que conquistaram, era necessário que eles estivessem garantidos em uma nova Constituição. Em 1945, Getúlio Vargas foi forçado a renunciar por meio de um golpe armado pela oposição civil e militar. O governo foi entregue ao presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, mas as eleições no final do ano foram mantidas. Quem venceu as eleições foi Eurico Gaspar Dutra, que tinha apoio de Vargas. O próprio Getúlio foi eleito como senador. O esperado era que outra pessoa ganhasse, e com isso as oligarquias foram definitivamente derrotadas. E perceberam que os trabalhadores tinham vontade própria e eram decisivos na política. Chamamos isso de populismo. Mas antes de finalizar a nossa aula, vamos realizar uma atividade? Aqui, você gosta de caça-palavras? Essa será a atividade de fixação da nossa aula. Vou deixar aqui algumas dicas importantes para você ter êxito nessa atividade. O nosso desafio é encontrar 5 palavras que usamos nessa aula. São elas: leis, provisório, Vargas, governo e saúde. Vou deixar na sua tela 1 minuto para você encontrar as palavras e já volto para corrigir. Combinado?
Voltei. E aí, conseguiram encontrar as palavras? Vou corrigir a atividade agora com vocês. Então, nosso desafio hoje era encontrar as palavras leis, provisório, Vargas, governo e saúde. Então, tá aqui na primeira fileira leis, provisório, Vargas, governo, saúde. Você não pode esquecer da nossa lista de chamada. Aponte seu celular para o QR Code e confirme a sua presença. Na aula de hoje, aprendemos sobre a Revolução de 1930. Vimos os principais pontos sobre o governo provisório de Vargas. Falamos sobre a queda da política do café com leite, a insatisfação das oligarquias, a renúncia do governo Vargas e falamos sobre a criação dos símbolos nacionais. Espero que você tenha gostado dessa aula. E lembre-se, mesmo distante, estamos juntos.